É coisa boa. Caiu. Deixa eu ver se tá no enquadramento. Fala pessoal, tá começando mais um vídeo do canal e hoje eu vou falar sobre a competição de clubes mais importante da América Latina. Eu tô falando da Copa Libertadores da América. Bom, gente, para começar pela história da Libertadores, eu tenho que começar pela origem. E a origem dela se remete ao ano de 1948, quando aconteceu um torneio, a Copa dos Campeões, em que teve o Vasco da Gama como primeiro campeão. Bom, o Vasco ganhou essa competição e inspirou outras federações a criar uma competição unindo clubes, os melhores clubes do continente. E bom, o Vasco ainda reclama sua posição como primeiro campeão continental, já que não era a Libertadores da América, já que a Libertadores da América surgiria 12 anos depois. Mas a maior confederação de futebol decidiu, na verdade, vendo o sucesso dessa competição, fazer uma própria. E assim, em 1955, foi formada a Copa dos Campeões da Europa, mas também conhecida como Liga dos Campeões. Bom, em setembro de 1958, o presidente da Conmebol fez uma viagem à Argentina e reuniu diversos outros presidentes de várias confederações, como a CBD, já que a CBF não existia na época, e outras confederações da Argentina, do Chile, da Bolívia, de outras equipes da América Latina, para falar sobre a criação de um campeonato dos moldes da Copa dos Campeões da Europa, aqui no território americano. E bom, a ideia da Libertadores se formava de vez. Bom, em 8 de outubro de 1958, João Havelange foi na FIFA como um convidado e bom, ele falou que os americanos, no caso as pessoas que vivem na América como eu e você, estavam obstinadas a fazer esse campeonato. E bom, aí foi ele criar a legalização da Copa dos Campeões da América e igualmente a Copa dos Campeões da Europa como uma competição válida pela FIFA. E sim, seria o equivalente à Copa dos Campeões da Europa. E aí decidiriam quem seria a melhor equipe do mundo numa coisa chamada Copa Intercontinental. Bom, a Copa Intercontinental ela tinha um grande clube que queria que ela acontecesse, era o Real Madrid. O Real Madrid queria muito que essa Copa acontecesse para decidir quem seria a melhor equipe do mundo. E bom, o Real Madrid achava que seria ele, e foi. O primeiro campeão da Copa Intercontinental foi o Real Madrid. Mas bom, vamos voltar para o assunto da Libertadores. Em 1959 houve uma reunião, que seria a 26ª Copa América, que ali foi uma sessão ordinária, eu acho muito engraçado esse nome, mas foi ali que foi definido que no ano seguinte aconteceria a primeira edição da Copa dos Campeões da América. Bom, a Copa dos Campeões da América reuniria as melhores equipes de cada país. Na verdade, reuniria só uma equipe de cada país, o campeão brasileiro do ano anterior. E bom, o primeiro brasileiro a disputar a Copa dos Campeões da América foi o Bahia. Bom, a competição tinha como intuito reunir as melhores equipes de cada país da América Latina e elas se enfrentarem, e assim determinar quem era a melhor equipe do continente. Bom, em 1965, a Copa recebeu o nome que ela tem até hoje, que é a Copa Libertadores da América, em homenagem às pessoas que declararam a independência dos países da América Latina em relação aos colonizadores. Bom, recebeu homenagens Dom Pedro I, Simão Bolívar e General Artigas no Uruguai. Bom, e demais outros libertadores, por isso que a Copa tem esse nome, em homenagem aos libertadores dos países da América Latina. Bom, a primeira edição da Copa ocorreu em 1960, como eu falei, e o primeiro campeão da Copa foi o Peñarol, equipe do Uruguai, um dos maiores vencedores da competição até os dias de hoje. E o Bahia não foi campeão, que era a equipe brasileira, o José Wilstermann da Bolívia também disputou essa competição, entre demais equipes. Mas o primeiro campeão foi um uruguaio, e era o Peñarol. Bom, a Copa dos Campeões da América, porque eu tô antes de 1965, obviamente falando, ela não recebia a devida atenção que ela merecia, já que era uma competição que unia as melhores equipes da América Latina. Mas isso mudou quando um garoto que decidiu a final da Copa de 1958 formou um chamado esquadrão, que era o Santos de 1962 e o Santos de 1963. Bom, o time do Pelé recebeu a devida atenção que merecia e foi campeã da Libertadores no mesmo ano contra o bicampeão, o Peñarol, que tinha ganhado em 60 e 61, e enfrentou na final do Mundial o
o Benfica, e ganhou, se tornando assim a primeira equipe brasileira campeã do mundo. Bom, no outro ano em que o Santos disputaria a competição, eles ganharam do Boca Juniors, se tornando a primeira equipe a se tornar campeã na Argentina, já que eles venceram na Bombonera. Bom, e a outra equipe que realizaria esse feito é a equipe que eu torço, que é o Grêmio, que ganhou do Lanús, em Buenos Aires, na cidade de Lanús, mais especificamente. E bom, o Santos se tornou a primeira equipe brasileira bicampeã da Libertadores. É importante ressaltar também que o Santos ganhou um Mundial nesse mesmo ano também. O Santos era imbatível, gente, era uma verdadeira seleção. E bom, dá pra mostrar que é um dos maiores clubes brasileiros da história da Libertadores, já que foi o primeiro campeão brasileiro da Libertadores e também, até hoje, é um dos maiores campeões. A forma de classificação para a competição é muito ligada à Liga dos Campeões da Europa, a UEFA Champions League, já que anteriormente, há um período atrás, se classificava só as equipes que ganhavam o campeonato nacional. Então, tipo assim, não tem como tu disputar a Libertadores se tu ficar em terceiro no Brasileiro ou segundo no Brasileiro. Você tem que ser necessariamente o campeão do campeonato nacional, ou ainda tem que ser o campeão da antiga versão da Libertadores, já que você deveria ganhar a anterior edição, e aí você teria o direito de disputar a outra edição, e aí sim abriria a vaga para mais outra equipe. Esse era o único modo de mais de uma equipe do mesmo país participar da competição. Bom, mas assim, hoje vocês veem o Brasil com várias equipes disputando a Libertadores, mais de 6 equipes. Bom, o que isso acontece? O Brasil hoje, como uma das confederações mais bem ranqueadas, segundo a Conmebol, que é a entidade que organiza as equipes e as seleções da América Latina, a Conmebol. Bom, a Conmebol, ela ranqueia os países, e o Brasil e a Argentina são os melhores países ranqueados pela Conmebol, o certame do futebol, obviamente. E bom, o Brasil tem mais vagas juntamente com a Argentina. O Brasil tem vagas através do Campeonato Nacional com o Campeonato Brasileiro, a classificação de 4 equipes diretamente para a fase de grupos, e também o campeão da Copa do Brasil, que é o formato do Campeonato Brasileiro, só que em formato de mata-mata. E aí forma a Copa do Brasil, que até, aliás, dá mais dinheiro do que o próprio Campeonato Brasileiro devido aos patrocínios. Mas sim, a Copa do Brasil permite somente o ganhador classificar para a Copa Libertadores. E também, como eu falei anteriormente, a pessoa que ganhou, o clube que ganhou a edição anterior da Libertadores, tipo assim, vou disputar a edição de 63, o ganhador de 62 tem vaga direta para a Copa Libertadores. Bom, hoje pelo menos o Brasil e a Argentina dominam a Copa Libertadores da América, e o maior ganhador da equipe é o Independiente, com 7 títulos. O Independiente, que é também o seu rival, tem títulos como o Racing, mas somente um. Mas em segundo lugar vem a equipe mais temida, eu acho, da história da Libertadores, um dos maiores campeões, e o campeões com regularidade, já que o Independiente não ganha há muito tempo. Eu tô falando, é claro, do Boca Juniors, com 6 títulos. E, bom, para mim, tem a equipe mais marcante da história da competição, já que nos anos 2000, o time comandado por Carlos Bianchi, Juan Román Riquelme e Palermo, eles dominaram a competição. Se adelanta el divino, va Riquelme! A los 30 minutos empata el partido. River 1, Boca 1. Bom, em outros lugares, já com 5 títulos, vem um Peñarol. E com 4 vem o River Plate e o Estudiantes de La Plata, que é uma das grandes equipes também da Argentina. Mas o seu último ano de conquista foi em 2009, quando bateu a equipe do Cruzeiro. Bom, aí vem equipes brasileiras, como o Grêmio, São Paulo, Santos, e demais outras equipes com 2 títulos, como o Flamengo, o Inter, o Palmeiras, o Cruzeiro, e equipes com apenas um título, como o Corinthians, o Atlético Mineiro e outras equipes brasileiras. Mas é importante ressaltar que a Libertadores tem sido dominada nos últimos anos exclusivamente por brasileiros, sendo o último campeão o Palmeiras, e o último campeão antes do Palmeiras, o Flamengo, e antes do Flamengo, um argentino, River Plate, e antes do River Plate, o meu time, o Grêmio. Bom,
A premiação da competição vai com um valor de dinheiro muito alto, juntamente com o prestígio de ser reconhecida como a melhor equipe da América Latina. Mas também tem a vaga na Recopa Sul-Americana, já que em menor escalão tem algo chamado Copa Sul-Americana, que é como se fosse uma Libertadores de segunda divisão. E o campeão da Sul-Americana e da Copa Libertadores se enfrentam em algo chamado Recopa Sul-Americana. Bom, a Copa Intercontinental acabou, porque ela começou a ser organizada pela FIFA. E, bom, as equipes que jogaram a Copa Intercontinental são consideradas campeões mundiais pela FIFA. Mas há diversas controvérsias, inclusive por parte de pessoas que acham que o mundo surgiu em 2006. Isso eu estou me referindo a todos os colorados, mas sim, o Grêmio é campeão mundial. Ou se você discorda disso, vai lá falar pro Pelé ou pro Zico que o Santos e o Flamengo não são campeões mundiais e que eles não ganharam o campeonato mundial da época. Bom, a competição tem o seu prestígio também, não só por causa da Recopa Sul-Americana e pelo seu título, mas sim com a possibilidade de jogar o Campeonato Mundial de Clubes, organizado atualmente pela FIFA. Bom, o Mundial de Clubes tem uma ideia de começar de 4 em 4 anos. Aí reuniriam um número maior de equipes e seria tipo uma Copa do Mundo de futebol. Mas, bom, a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, de clubes, ela é disputada anualmente, com um campeão de cada confederação continental. Ou seja, a Conmebol, que é da América Latina, a UEFA, que é da Europa, a CONCACAF, que acho que é da África, e, bom, a gente tem demais outros territórios no mundo que disputam o Mundial de Clubes. Mas é importante ressaltar também que nenhuma outra equipe que não fosse da Conmebol ou da UEFA chegou a ganhar a Copa Intercontinental ou a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Bom, gente, o formato da competição vem mudando bastante, já que anteriormente a fase de grupos não existia, ou existia, era muito maior, ou hoje tem 2 voltas, no caso você joga ida e volta, e depois classifica para a fase de oitavas de final. Anteriormente não existia essa fase. Hoje a final da Libertadores é única, então ela é disputada em só um estádio com mando neutro. Então, se a capacidade do estádio é de 50 mil pessoas, 25 mil para cada torcida. Anteriormente a Libertadores tinha mais emoção, para mim, já que ela era disputada fora de casa e em casa, então tinha a possibilidade de decidir em casa quem tivesse a melhor campanha, algo que não acontece hoje, sendo que quem tem melhor campanha decide em casa apenas das oitavas até as semis. Bom, a Copa Libertadores está em andamento e tem equipes na semifinal como o Atlético Mineiro, Palmeiras, Galo e Barcelona. E, bom, eu acho que quem vai ser campeão é o Galo, torço para isso, porque eu não quero ver o Flamengo nem o Palmeiras ganhar outro título. Mas, bom, a Copa tem um enorme prestígio e se baseou e se firmou como a competição mais importante dos clubes da América Latina, já que todas as equipes lutam no Campeonato Brasileiro para ser campeã, mas também para conseguir o título no ano seguinte ou se preparar para o ano seguinte, com a grana que a Libertadores vai dar, ou com o prestígio que ela vai dar, já que viagens vai ser conhecido em todo o continente americano, e também pelo tão sonhado título, já que a taça da Copa Libertadores é uma das taças mais famosas no futebol. Bom, eu acho que é isso, gente. Essa é a história da Libertadores, a maior competição de clubes da América Latina, a competição que todo torcedor brasileiro sonha em ganhar, que seu time ganhe. E, bom, deixem seu like, curtam, comentem se vocês querem alguma coisa. Desculpa se eu me alonguei demais, ou se eu não me alonguei demais. Mas essa Copa tem, bom, times históricos, como o Flamengo de 2019, o Flamengo de 1981, o Inter de 2006, o Grêmio de 95, o Santos de Pelé, o Boca do Riquelme, o River do atual treinador Marcelo Gallardo, que é um verdadeiro rei de Copas. Bom, a competição é renomada e teve os melhores jogadores da América Latina e até jogadores estrangeiros como seus ganhadores, e equipes inesquecíveis, tratadas como as melhores equipes não somente da América Latina, e sim de toda a história. Bom, curtam, como eu falei anteriormente, sigam a página, ouçam o podcast e é isso. Muito obrigado e tchau, tchau.